Entenda com detalhes a ciência e as características que estão por trás do sucesso da Nova Zelândia contra o coronavírus. Imagina só poder voltar para 2019, quando a gente podia se reunir com vários amigos, ir em festa e até jogo de futebol. Pois é, o sonho de todo mundo agora seria viver em um mundo sem coronavírus. Com exceção de algumas ilhas pequenas no Pacífico, praticamente todos os países do mundo têm casos de Covid-19. E agora, a Nova Zelândia se tornou o primeiro país a eliminar o vírus da população. O anúncio foi feito pela primeira-ministra Jacinda Ardern no dia 8 de junho. O país ficou 17 dias sem novos casos e a última pessoa infectada se recuperou da doença no dia 8 também. O país já voltou ao normal e a gente não tá falando de reabertura gradual não. Lá já tá liberado festa, show, evento e todo tipo de aglomeração, inclusive sem máscara. Ao longo de 4 meses, desde que o vírus chegou por lá, o país acumulou 1.154 casos e 22 mortes. Mas é claro que isso não aconteceu da noite pro dia. Foi uma série de medidas, fatores e características do próprio país que levaram a esse resultado. Então vamos começar do início. A Nova Zelândia registrou o primeiro caso de coronavírus no dia 28 de fevereiro. Foi de um passageiro que estava voltando de uma viagem ao Irã. Mesmo antes disso, o país já tinha colocado algumas restrições a passageiros vindos da China, e depois desse caso, as restrições aumentaram para ainda mais países. No início de março, alguns eventos com aglomerações já foram cancelados e o governo instituiu que qualquer pessoa que viesse do exterior teria que passar 14 dias em quarentena. Nessa época, o país já tinha 6 casos confirmados. Na metade do mês, quando já eram 28 casos, a primeira-ministra fechou as fronteiras e anunciou que apenas neozelandeses e moradores poderiam entrar no país. No dia 21 de março, quando já tinham 52 casos, o país criou um sistema de 4 níveis de alerta, e foi isso que fez toda a diferença por lá. O nível 1 significa que a doença está contida no país, mas as pessoas precisam se preparar. Nessa fase, tem testagem em massa da população para identificar possíveis focos e isolar os casos. O nível 2 indica que a doença ainda está contida, mas existe um grande risco de transmissão comunitária, que é quando os novos casos não são mais aqueles que vêm de fora do país, mas começam a aparecer dentro da própria comunidade. O nível 3 aponta que a doença não está mais contida, então o vírus já está circulando entre a população. A partir daí, as atividades que promovem contato físico acabam sofrendo restrições. O último nível é quando a doença já saiu do controle e as autoridades impõem o lockdown. Isso significa que as pessoas devem ficar em casa e só sair para as atividades que forem essenciais. Cada nível desses continha uma série de regras que a população devia seguir e que eram atualizadas à medida que saíam novas pesquisas e descobertas científicas sobre o vírus. E essa foi uma questão bem importante também. A primeira-ministra não fez tudo sozinha. Na verdade, ela montou um comitê de pesquisadores de todas as universidades do país para montar a melhor estratégia possível para lá. Basicamente, a opção foi agir bem no início da pandemia, para cortar a rede de transmissão pela raiz antes que isso virasse um problema maior. Quando o vírus entra numa sociedade pela primeira vez, todo mundo daquela população está suscetível a ele porque ninguém tem imunidade ainda. Se nada for feito, uma pessoa infectada vai infectar outras 2 ou 3 pessoas na média. Essa é a chamada taxa de reprodução básica do vírus, ou R0. A partir daí, cada uma dessas 2 ou 3 pessoas vai infectar outras 2 e 3 e assim por diante. No início é fácil identificar essa meia dúzia de pessoas, mas à medida que a epidemia avança, fica quase impossível. O jeito de fazer esse número parar de crescer é diminuindo a taxa de reprodução do vírus. Então, quem está infectado precisa infectar menos de uma pessoa na média. Digamos que a cada 3 pessoas, só uma delas vai passar o vírus para frente. Assim, a curva vai começar a cair, porque o vírus vai infectar cada vez menos gente, até chegar um ponto em que ele desaparece da população, simplesmente porque não tem mais ninguém infectado. Tem algumas maneiras de forçar esse número a ficar menor que 1. Uma delas é testar rápido e isolar todos os casos para eles não transmitirem para mais ninguém. Isso é mais fácil no início da epidemia, quando ainda tem poucos casos. Mas a partir do momento que começa a transmissão comunitária, não tem mais como saber todo mundo que está infectado. Então fica cada vez mais complicado. Foi isso que embasou a decisão da primeira
primeira-ministra de decretar o lockdown para todo o país no dia 25 de março, quando a transmissão comunitária foi detectada. 16 dias depois do início do nível 4, os casos começaram a cair e foram caindo até acabarem. No dia 28 de abril, o país saiu do lockdown e voltou para o nível 3 de alerta. O desafio era manter essa taxa de reprodução baixa mesmo depois da abertura. Houve um esforço tremendo de investigação dos casos para saber como eles tinham pegado o vírus e para quem poderiam ter transmitido. A Coreia do Sul fez essa mesma estratégia. Eles conseguiram identificar os focos de transmissão bem no início da pandemia e isolar os casos. Em alguns lugares onde já estava tendo transmissão comunitária, como Seul, eles adotaram a quarentena. Outro fator que influenciou foi a adesão dos cidadãos ao lockdown. A equipe de saúde da Nova Zelândia fez pronunciamentos todos os dias para explicar com detalhes as regras que deveriam ser seguidas a cada fase. Mas antes de começar a comparar a Nova Zelândia com outros países, é bom entender que ela também tem características únicas que ajudaram nesse sucesso. Primeiro é que o país inteiro tem um total de 5 milhões de habitantes, o que não é nem metade da população da cidade de São Paulo. Outra coisa é que a desigualdade econômica entre os mais ricos e os mais pobres é bem baixa por lá também. Segundo é que a Nova Zelândia é composta por 2 ilhas no Pacífico que não fazem fronteira com nenhum outro país. Mas não vai achando que foi moleza só porque ela é uma ilha. Outras ilhas também têm suas próprias políticas de contenção, mas ainda não eliminaram totalmente o vírus a ponto das coisas voltarem ao normal. Agora, o governo inicia uma nova fase com um programa de recuperação econômica. Todo esse sucesso da Nova Zelândia foi resultado de um esforço grande de uma equipe de saúde e economia do país. Eles bolaram um plano de ação com medidas sanitárias muito bem pensadas para a realidade do país e inteiramente baseadas na ciência. Por mais que a estratégia da Nova Zelândia tenha dado certo por enquanto, sempre existe a possibilidade do vírus voltar a entrar no país. Por isso, as restrições para a entrada de pessoas de fora do país continuam valendo. Todo mundo que chegar lá precisa ficar 14 dias em isolamento e fazer pelo menos 2 testes para Covid-19 antes de poder circular no país. Como a Nova Zelândia só tem 5 aeroportos internacionais, realmente dá para monitorar as pessoas que entram. Se as restrições para a entrada de pessoas forem mantidas, é possível que o país mantenha uma vida normal e livre do vírus até o surgimento de uma vacina. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre a matemática da transmissão ou sobre a própria doença, pode escrever aí nos comentários que a gente responde. Hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima e se puder, fique em casa.